Olá! Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a Revolução Cubana e a crise dos mísseis. Vamos falar primeiro sobre a Revolução Cubana. Para a gente analisar a Revolução Cubana, é necessário levar alguns itens em consideração. Um deles é o movimento de dia 26 de julho de 1953. Esse movimento ele vai ser uma quebra de paradigmas, ele vai ser um divisor de águas dentro da história de Cuba e da Revolução Cubana. A Cuba republicana e pré-revolucionária representa o terceiro país em investimentos dos Estados Unidos, né? Ele só fica atrás da Venezuela e do Brasil nesse período. Então, o que significa? Que Cuba é uma área onde os Estados Unidos atua muito fortemente, economicamente, né? E por isso tem relações, ficando somente atrás de Venezuela e Brasil. A base econômica de Cuba nesse momento é o açúcar, né? 90% desse açúcar destinava-se ao mercado norte-americano. Então a gente tem que pensar que 90% do açúcar de Cuba ia para os Estados Unidos. Esse poderio se alastrava também pelas questões políticas, com Cuba sofrendo muitas intervenções na primeira metade do século. Então o que significa? Significa que Cuba, nesse momento, é totalmente dependente dos Estados Unidos em vários sentidos, seja economicamente falando, seja politicamente falando. Pelos Estados Unidos ser um dos maiores compradores de açúcar de Cuba e ela necessitar dele extremamente para a sua economia, gerar a sua economia, ela também ficava a cargo dos Estados Unidos politicamente falando. Então, os Estados Unidos interviam muito no comércio de se Cuba tentasse comercializar com outros países, nas questões políticas que acontecia dentro de Cuba, os Estados Unidos estavam por dentro de tudo e não só estava por dentro, como atuava também, né? Fulgêncio Batista, que vai ser um grande nome desse momento, né? Ele vai exercer a presidência constitucional do país, de 1940 a 1944. Ele foi sucedido por Ramon Gran San Martín, que vai ficar de 1944 a 1948, e por Carlos Prío Socorras, que não completou o seu mandato, tendo sido derrubado por um golpe do próprio Batista, em março de 1952. Então, Fulgêncio Batista, ele vai articular um golpe em cima de quem está exercendo a presidência, no caso, em cima do último presidente, né? A ditadura do Batista, ela foi totalmente forte e cheia de violência, né? Marcada pela violência, ataque contra os seus opositores políticos, prisão de quem não concordasse com o seu governo, fechamento de jornais e tudo mais que poderia acontecer dentro de uma ditadura, Fulgêncio Batista fez em Cuba. A censura, a construção da república, tudo era atacado pelo Batista nesse momento, né? E o povo estava inerte na situação, sabia que a situação era crítica, mas parece que estava estagnado, né? Talvez não tinha perspectiva de sair daquele momento, mas estava estagnado. Fidel Castro, nesse momento, ele é um jovem, né, revolucionário, advogado. E aí ele vai acabar de advogar, né? Ele estava iniciando a sua militância dentro da política do movimento estudantil, né, vindo de uma universidade, e ele apresentou uma petição ao Tribunal de Havana, onde acusava o Batista de violar o Código da Defesa Social, solicitando a prisão imediata de Batista. Com o seu pedido recusado, Fidel passou a luta armada. Então, Fidel Castro ele vai entregar um pedido, né, de cassação do mandato de Batista pelos seus milhares de ofensas, vamos dizer assim, à Constituição, e ele vai ter esse pedido negado. A partir desse momento, Fidel, então, entra para a luta armada. A sociedade, né, não ter como lutar contra essa ditadura de Batista, né, devido à desvantagem mesmo da população e a falta de crédito que a população estava em tudo, né, muito inerte a situação, como se não estivesse ali, mas estando, o governo do Fidel passa, então, a organizar um movimento formado por estudantes, trabalhadores urbanos e operários, né? Isso é que o Fidel vai conseguir fazer, articular, mesmo nessa crise toda, articular os operários, todos esses movimentos. No dia 26 de julho de 1953, junto com seu irmão, e duas moças, então Fidel, seu irmão e duas moças vão atacar um quartel, né? Uma base militar de Moncada. Segundo Fidel, isso não significou, né, de imediato o triunfo da Revolução,
né, nesse instante. Porém, os resultados desse movimento, desse ataque, essa base militar, para o Fidel serão recolhidos, né, as consequências após, né, muito depois, que isso vai vir como vantagem para a Revolução. Não vai ser agora, nesse momento, que o Fidel vai perceber como foi vantajoso esse ataque. Muito pelo contrário, né, vai criar uma série de problemáticas aí para ele. Mas ele diz que é só depois que o resultado desse ataque, que eles vão sentir o resultado desse ataque de modo positivo. Porém, né, então marcou-se um caminho, traçou um programa de libertação nacional. Para ele foi isso, esse movimento, esse ataque marcou uma linha de caminho para uma revolução social envolvendo outros países e onde o movimento ficou explicitamente conhecido. As pessoas começaram a conhecer o Fidel mais a fundo e mais o seu movimento depois desse episódio, né? A Revolução Cubana só vai triunfar 5 anos depois. Né? 5 meses e 5 dias. 5 anos, 5 meses e 5 dias. Que a Revolução Cubana vai triunfar de forma vencedora mesmo, né? 5 anos, 5 meses e 5 dias após o ataque a Moncada. O fato ganhou repercussão e os acusados se tornaram acusadores. E aí foi uma grande jogada, né? Porque o Fidel usou todo o tribunal para colocar, então, talvez ele sair como prejudicado, como errado. Ele voltou o jogo, né? E Batista começou a ser, interrogado, investigado e ficar à mostra, né, da sociedade. Quem era o Batista e quem era o Fidel, né? Os envolvidos de Moncada, né, foram a julgamento coletivo e o fato ganhou uma repercussão muito grande. Entre os sobreviventes desse momento está Fidel Castro, né? E essa linha de defesa baseada em converter o julgamento em um ato de defesa e propaganda do movimento e de exerção do regime de Batista foi o que ele fez. Então ele utilizou, como dito anteriormente, essa jogada para inverter, né? Ele pegou o tribunal e inverteu. Talvez de ele ser o acusado, é ele que passou a acusar, né? Foi uma grande jogada. Memorável o discurso de Fidel vai entrar para a história, né? Ainda mais que ele vai utilizar a frase a história me absorverá. E dessa forma o seu discurso vai se tornar muito mais do que um discurso. Na verdade, a sua defesa vai se tornar um discurso que vai se transformar num lema de todo o movimento, né? E temos que lembrar também que Fidel era advogado, sabia articular, sabia usar a retórica e utilizou muito bem isso dentro desse momento, né? É fundamental para a compreensão desse movimento, né? A gente que está conversando aqui sobre a Revolução Cubana, desse momento, desse discurso do Fidel. Esse discurso do Fidel é um divisor de águas dentro da Revolução Cubana, porque ele está explícito, é um julgamento coletivo em que ele foi um dos poucos que sobreviveu e todo mundo está observando o Fidel, né? Então, ele está exposto realmente. Então, é um grande momento. E ele faz questão, né, de frisar a desumana incomunicabilidade que ele está sendo submetido pela ditadura de Batista, que eles tentavam reduzi-lo, calar, entendeu? Calar sua voz, e isso tudo foi tomando um impacto muito grande. E até ele disse também que até planos para assassiná-lo, a ditadura do Batista e seus seguidores estavam formando, né? Eles haviam arquitetado um plano e ele queria falar com clareza sobre isso. Ele falava que ele não tinha medo e as pessoas tinham que saber o que é a ditadura do Batista. Então ele soube realmente usar esse momento a favor dele. O julgamento do Fidel se transformou em algo a seu favor, né? Durante o julgamento, quem passou a ser julgado foi Batista. E com muita retórica, ele chama a atenção dos juízes, dizendo por que tanto interesse que os juízes tinham em calar a sua pessoa, né? Por que as pessoas, né, falavam diretamente para os juízes? Por que vocês querem me calar? E isso foi uma grande jogada do Fidel, realmente. Ele soube usar, né, todo esse momento que ele estava sendo exposto para voltar aquilo a seu favor. Duas coisas aí, o Fidel falava que saltava à vista dentro dessa ditadura batista, né? Uma ditadura que oprime a nação, e realmente a nação estava meio inerte nessa situação, né? Que não era um poder constitucional, e o artigo que fala de poderes, no plural, né? Aí entre aspas, e no plural. Ele fala também da questão que considera o caso de uma república regida por um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. E aí ele quebra realmente a ditadura do Batista, colocando os 3 poderes, né,
dentro de uma constituição que o Batista não seguia por ser um ditador realmente. Então ele apresenta para a sociedade essa questão. E é o outro ponto, uma sociedade que está inerte, observando esse julgamento explícito, né, para todo mundo ver, ela realmente começa a ver Fidel aí, toda essa articulação, toda essa retórica, todos esses pensamentos de uma forma muito positiva. No seu discurso também, ele critica duramente o golpe de 10 de março de 1952, dizendo que caiu ao extremo, e o prestígio do governo civil, né? A circunstância aproveitada por Batista afirma que o exército jamais se subliminou contra um regime que contasse com a maioria do povo, né? Então ele tem essa questão também do exército. Então, que falava que o exército jamais se colocaria contra a vontade do povo, né? Então, é uma outra questão, porque a gente tem que entender também que é uma jogada, né? Todo mundo está defendendo o seu ponto de vista e é como a gente vê hoje também. Então, assim, a gente precisa ter argumentos, precisa utilizar os meios da sociedade para atrair as atenções para nós a nosso favor. O que o Fidel faz nesse primeiro momento, né, é articular muito bem, é dar que ele vai ser ainda, fazer muitas coisas ainda, né, nesse sentido de articular, de usar a retórica, de contar com operários, com camponeses, que nós vamos ver mais para frente. Então, esse primeiro momento desse julgamento é realmente o grande momento em que o Fidel vai se colocar perante a sociedade, né? Toda a sociedade vai ver Fidel e vai saber quem é o Fidel, vai se mostrar dessa forma tão explícita e inverter, que é o mais interessante, né? Ele vai inverter, de acusado ele vai passar a ser o acusador. Isso é muito importante para a gente entender a Revolução Cubana. A gente observa que a política externa cubana seria uma política de estreitamento de laços, né? A gente observa que ela abrange esse estreitamento de laços às democracias do continente americano e preza principalmente por reformas que hoje a gente considera como de base, mas naquela época foi de fundamental importância para o movimento cubano, que são as reformas escolares, que para mim é a mais importante, reforma agrária. Eles nacionalizaram tanto o trust de energia elétrica quanto o trust de telefonia, fazendo com que as empresas que forneciam a energia elétrica e a telefonia sejam estatais, né? Eles fizeram um ressarcimento de impostos indevidos e também de quem sonegou, as burguesias que sonegaram os impostos, também foi devolvido à sociedade de uma forma integral. E essas reformas elas estão pautadas em dois pontos e dois pilares que são muito importantes na Constituição cubana, que seria a determinação, né, da apropriação de pequenos e grandes latifúndios, ou seja, latifúndios dos grandes proprietários. Eles eram invadidos e eram dominados pelos revolucionários e convertidos para a população. E uma determinação do Estado para que essas pessoas mais carentes pudessem ter uma condição de vida melhor do que eles possuíam antes e que pudessem ter acesso a essas terras, né, por forma da reforma agrária, de forma que todos os meios possíveis e cabíveis fossem feitos para que essa população tivesse. Fidel deixava bem claro em seus discursos que a educação, que a industrialização, a reforma agrária, a moradia eram pontos primordiais e principais do seu governo e da sua forma de pensar também. E juntos com a reforma política e a reforma econômica e também de cunho ideológico, né, elas seriam cabíveis, seriam feitas pelos revolucionários e não deixariam que essas demandas ficassem nas mãos de pequenos grupos, como ele diz, pequenos burgueses que dominavam tudo. E que elas seriam feitas e seria imprescindível ser feito pelos revolucionários, né? Com a ajuda dos revolucionários poderiam trazer esses pontos à tona e exercer que eles fossem realizados. Em vários pontos do seu discurso, ele faz várias denúncias contra Fulgêncio Batista, né? Que vão desde alta traição ao governo cubano até atentado contra os direitos civis e contra a população civil. E para combater essas ações de Fulgêncio, eles tentam implementar o Código de Defesa Social, que foi implementado para poder apurar e investigar alguma ação contra as pessoas, contra os direitos civis. O Código de Defesa Social permitiu que Fulgêncio Batista e seus aliados fossem julgados posteriormente também.
e fossem condenados a cerca de 8 anos de prisão. Durante esse meio tempo, observamos que Fidel e alguns apoiadores eles ficaram cerca de 2 meses presos, né? Minto. Eles ficaram cerca de 2 anos presos e tiveram sua liberdade no dia 6 de maio. Diante de uma pressão que veio de populares, veio de apoiadores de Fidel, veio de pessoas da sociedade de forma comum, e esse movimento pressionou tanto o governo de Fulgêncio Batista a promulgar e assinar esse pedido de liberdade, que ficou conhecido como Maio, foi no dia 26 de maio, e ficou conhecido como M267, que a posterior virou a sigla do movimento de guerrilha de Fidel Castro. Vemos que Fidel ficou cerca de 2 meses ainda em Cuba, antes de seguir por exílio no México. Haviam várias tentativas de assassinato contra ele, então por isso que ele se exilou no México, para poder preservar a sua vida também. Agora eu vou falar um pouquinho das ações propriamente dito da guerrilha, né, de como aconteceu essa ação revolucionária. A gente pode observar que foram realizadas várias ações, né? Uma delas é a formação de uma greve nacional e a outra é a guerrilha do Gama, né? A gente pode observar que tem um ator que aparece nos textos, né? Que é o Julio Martín. Ele foi um cubano, filho de espanhóis, que nasceu na época das guerras de independência de Cuba, né? E guerras espanholas. E ele foi o pai fundador, foi a pedra fundadora. Fidel criou o Partido Revolucionário. Seria o primeiro partido revolucionário, o primeiro partido de cunho socialista na América Latina. Fidel Castro foi quem idealizou e botou em prática o ataque ao quartel-general de Moncada, em 1953. E foi considerado o estopim para a Revolução Cubana, que a gente vê até basicamente os dias de hoje. E a partir desse ataque, a gente vê Fidel basicamente assumindo a sua ação sobre o marxismo, sobre o leninismo, e expondo isso para todo mundo. No mesmo ano também, a gente tem a associação de Che Guevara, que é um médico argentino, e ajuda a treinar esses grupos no México na formação de guerrilhas. E ele basicamente arma, junto com Fidel Castro, 82 guerrilheiros. E para que? Vocês vão se perguntar, para que eles armaram esses guerrilheiros e treinaram? Eles treinaram e armaram para poder invadir Cuba. Em dezembro de 1956, eles embarcaram num pequeno iate, o iate Gama. E esse ataque ele não passou despercebido de Fulgêncio Batista, e nem de seu serviço secreto. E esse desembarque no território cubano, ele era para ter acontecido no dia 30 de dezembro de 1956. Como já tinham alguns focos de insurgências de guerrilha, insurgências revolucionárias nas cidades, o exército de Fulgêncio Batista já estava meio que em prontidão. Então o exército de guerrilheiros foi atacado, foi abatido, e sobraram somente 12 homens que conseguiram sobreviver, entre eles está Fidel Castro e Che Guevara. Eles vão para a Sierra Nostra, e lá eles acampam e fazem a primeira tomada de um território que é basicamente todo de pequenos latifundiários e alguns fundiários grandes, e eles começam a implementar essa revolução de revolução agrária, de tomada de decisões, e foram conseguindo ter acesso a esses pequenos latifundiários e foram ganhando a confiança deles a ponto de expulsar os grandes burgueses, os grandes latifundiários daquela região também. Nessa região eles também foram atacados por Fulgêncio Batista mais uma vez, e tem ali um pequeno embate entre eles. A gente vê essa relação dos líderes do M6 com esses camponeses se estreitando, ficando mais fortes, fazendo com que esses pequenos latifundiários lutassem com eles, pegassem armas com eles, e também permitiu que algumas reformas foram feitas naquela localidade. Uma curiosidade, uma coisa que eu achei bem interessante, é que tanto Che Guevara quanto Fidel Castro eles eram bem estrategistas. Eles conseguiram mapear as forças de Fulgêncio Batista. Eles atacavam sempre em alguns pontos mais fracos e mais vulneráveis da força, como algumas frentes de batalhas, alguns pelotões, e mesmo com a guerrilha, eles conseguiram ter um lugar grande êxito e ter bastante baixas durante essas guerrilhas.
E nesses ataques, eles capturavam insumos, eles capturavam alimentos, capturavam armas, munições e também alguns reféns. Em 1958, as tropas dos revolucionários transformaram Sierra Nostra num lugar basicamente impenetrável, num lugar onde o exército de Fulgêncio tentava invadir, mas não conseguia, era inexpugnável. A gente vê também no território de Sierra Nostra a primeira aplicação de uma lei, que seria a Lei da Reforma Agrária, que foi aplicada por Fidel Castro, e também utilizou esses recursos para poder montar uma infraestrutura, montar uma localidade onde tinha escolas, onde tinha hospitais, onde tinha rádio, para que a população que ali vivia e também os revolucionários pudessem ter ações políticas e escutar e ter relações mais próximas com os líderes. Podemos observar que nesse meio tempo, nos grandes centros cubanos, começaram a querer realizar greves revolucionárias. Mas infelizmente, essas greves revolucionárias elas não foram à frente, porque faltou alguns apoios, faltou organização desses pequenos centros revolucionários para que essa greve fosse posta em prática. E por essa greve não ter sido colocada em prática, Fulgêncio Batista acreditou que as forças revolucionárias elas estivessem enfraquecidas e começou a querer fazer uma outra operação em Sierra Nostra, que seria a FF, Morte de Fidel Castro. Logo após a derrota de Fulgêncio Batista em Sierra Nostra, a gente vê que os revolucionários eles mudam a estratégia. Eles saem de Sierra Nostra e vão para as planícies, que ficam um pouco mais abaixo. Eles dividiram o exército revolucionário em duas colunas. Uma coluna que seria comandada por Che e a outra que seria comandada por Camilo Cienfuegos. E conforme essas colunas foram avançando, elas foram ganhando força, foram ganhando novos adeptos e foram atacando os centros de referência e os centros de referência de Fulgêncio Batista. A gente vê também que nas cidades as colunas elas foram organizando novas reuniões, novas ações e criando greves gerais, fazendo com que o governo de Fulgêncio Batista ele se enfraquecesse. E em 1º de janeiro a gente tem a queda de Fulgêncio Batista e a alçada de Fidel Castro, Che Guevara e os revolucionários ao poder. Agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre a crise dos mísseis e o que foi a crise dos mísseis. A crise dos mísseis ela aconteceu em 1962, cerca de 2 a 3 anos depois da tomada de Fidel Castro como presidente em Cuba. O que se deu essa crise? Né? Ela se deu na relação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse evento da crise dos mísseis foi o evento mais intenso e mais tenso desde a Segunda Guerra Mundial e foi o evento que marcou o que chamamos de Guerra Fria. Podemos perceber que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eles eram líderes hegemônicos, ou seja, o mundo estava dividido em dois lados, o lado capitalista e o lado socialista, aonde os Estados Unidos é o lado capitalista e a União Soviética é o lado socialista. E nesse entrave estava bem no meio dessa cortina de ferro, a gente vê Cuba. Cuba é uma ilha que fica muito próxima aos Estados Unidos e com uma vertente ideológica muito ligada à União Soviética. E com a vitória de Fidel Castro no finalzinho da década de 50 e início da década de 60, a gente tem uma perda de aliado dos Estados Unidos, que no caso seria Cuba, com uma visão ideológica muito próxima ao socialismo, muito próxima à União Soviética. E os Estados Unidos começam a perceber que Cuba começa a ser um entrave, um inimigo em potencial, por ser muito próximo. E a gente vê uma reação muito direta e muito pontual dos Estados Unidos, que no caso seria o embargo econômico. Fez esse embargo para tentar dissuadir Cuba de continuar nesse caminho, né? A gente vê que em novembro de 1961, os Estados Unidos ele implementa esses 30 mísseis Júpiter na Turquia
15 dos mesmos mísseis na Itália e em vários outros lugares do mundo. Por incrível que pareça, esses mísseis chegavam a 2.400 quilômetros, né? E ficavam de rota de colisão direta com Moscou. Os Estados Unidos ele começa a fazer uma vigilância muito direta e muito incisiva nas rotas comerciais que passavam por Cuba. Eles começaram a perceber que havia uma circulação maior de navios com bandeiras soviéticas. E em 14 de outubro de 1962, um porta-avião espião da classe US, ele fotografou a região de São Cristóvão. E essas imagens mostraram a criação de uma base secreta de mísseis nucleares da União Soviética, em Cuba. E isso para os Estados Unidos é inadmissível, porque tem uma base nuclear muito próximo do seu território, sem ser que pertença a ele ideologicamente falando, é uma ameaça muito grande. E para Cuba, esses mísseis vieram para poder trazer proteção contra uma eventual invasão novamente, e também mostra um poderio bélico referente à União Soviética. Continuando nossa conversa sobre a crise dos mísseis, né, nós vamos ter como solução para essa situação bem crítica que no dia 26 de outubro os soviéticos vão se comprometer a retirar os mísseis dos Estados Unidos se os Estados Unidos se comprometessem a não invadir Cuba. No outro dia, né, foi derrubado um U-2 fazendo com que os generais americanos pressionassem o presidente Kennedy pedindo um ataque aéreo, queria acirrar ainda mais esse problema. Em 28 de outubro, os Estados Unidos aceita retirar os mísseis de Cuba e mais tarde os soviéticos também vão exigir que seja retirada os mísseis da Turquia, né? Como consequência dessa situação toda, vai ser criada uma linha direta, né, entre a Casa Branca e os soviéticos, que vai ficar conhecida como telefone vermelho, sendo a crise dos mísseis mais um capítulo de acirramento e de acidez entre esses dois grandes polos mundiais, né? O Cuba ela vai atrelar, vai colocar ainda mais, vai ferver ainda mais essa disputa da Guerra Fria entre os soviéticos e os Estados Unidos, né? Vai acirrar ainda mais essa briga. E uma coisa muito interessante que a gente pode encontrar também é que esse capítulo da crise dos mísseis vai ter nomes variados e diferentes em determinadas situações, em locais diferentes. Por exemplo, na União Soviética ele vai ser chamado de a crise do Caribe, né? Em Cuba vai ser a crise de outubro e a crise dos mísseis nos Estados Unidos. Então, assim, a gente encerra a nossa conversa sobre esse momento, né, fervoroso entre soviéticos e americanos, que foi a crise dos mísseis.